Preste atenção nesta mensagem de Sarah Westphal e reflita sobre como está a sua vida. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando do que sonhando, fazendo do que planejando, vivendo do que esperando, porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com uma lição de vida proferida por Aristóteles. Você é o que você faz repetidamente. Excelência não é uma eventualidade, é um hábito. Hoje, a mediadora judicial, doutora Silvana Dias, vai falar sobre uma técnica de solução de conflitos implantada há cerca de 10 anos no Brasil, a justiça restaurativa. A doutora Silvana é pós-graduada em Direito Contratual e em Mediação, ambas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem extensão em Direito Imobiliário pela FMU e extensão em Mediação Familiar na Escola Paulista da Magistratura. É coautora do livro Mediação de Conflitos, a emergência de um novo paradigma. Seja bem-vinda, doutora Silvana. Obrigada, doutor Laércio. Agradeço o convite por estar participando hoje dessa entrevista sobre o tema que é muito caro para mim, justiça restaurativa. Então, o Direito e Justiça em Foco tem a obrigação de procurar pessoas da sua qualificação, doutora Silvana, para poder informar a sociedade brasileira sobre o que está acontecendo no judiciário também, não só, naturalmente, na vida comum das pessoas, mas também, principalmente, no judiciário, porque é o judiciário que vai dar um conforto melhor e maior à sociedade. Não é verdade? É verdade. Então, hoje nós vamos atacar por aí. E, doutora Silvana, o programa é seu. Obrigada. Fique à vontade. Vamos conversar bem sobre isso, tá bem? Tá bom. Primeiramente, explique para o telespectador o que é justiça restaurativa. Justiça restaurativa é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos e técnicas e atividades próprias, onde é a solução dos danos gerados nesse conflito. Então, as pessoas são convidadas, o ofensor, a vítima, a família dessa vítima, a comunidade, sim, para estar presente e, se elas autorizarem a participarem, quererem participar desse processo, então será formado um círculo onde as pessoas terão a voz para dizer o que aconteceu. E a finalidade da justiça restaurativa é restaurar aquele dano gerado, não só para a vítima, como para as partes envolvidas dessa situação, desse dano gerado. Claro, você fez uma colocação bastante evidente a respeito da justiça restaurativa. E é uma grande, e é uma sintonia, quero dizer, de verdade absoluta, porque nós afastamos aqui o quê? O silêncio da parte quando está em uma audiência comum e normal no judiciário. Aqui, a parte tem o direito de falar. Sim. Não é isto? A vítima, o ofensor, toda a parte envolvida, a família, sim, a rede, se for na escola, o conflito,
a comunidade, todos têm o direito de falar de como se sentiu. Os sentimentos e necessidades são as prioridades na justiça restaurativa. Bem, nós temos que agradecer muito, entende? Agora, esta gestão do Paulo Dimas e Belis Mascaretti, nosso presidente, que não está medindo esforços para levar avante esta solução de conflitos. Eu acho muito bom. Sejusc, não é? Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Isto, exatamente. Quantos já foram instalados, doutora? Aproximadamente 200 Sejuscs. Então, graças a essa expectativa muito boa, não é? Nós estamos avançando bem na solução de conflitos, não é? E na mediação também, não é? Muito bem. De onde surgiu a filosofia das práticas restaurativas? Então, ela surgiu na década de 70, na Nova Zelândia, pelos aborígenes, tribo Maori, que foi onde eles praticavam essa justiça restaurativa dentro da sua tribo, ouvindo cada um do que tinha acontecido e tentar propor uma resolução para que aquilo fosse cumprido dentro da tribo, né? Depois, nos Estados Unidos, Canadá, e no Brasil chegou em 2005, em Araçatuba, São Paulo, com a Carta de Araçatuba, pedindo pelos princípios dessa justiça restaurativa, que é a corresponsabilidade, a informalidade, a imparcialidade, a confidencialidade, a consensualidade e as necessidades e interesses das partes envolvidas. Caro telespectador, você deve ter percebido a explicação da doutora Silvana quando ela retrata e coloca para nós a imagem dos indígenas. Ali iniciou-se esta grande influência sobre a justiça restaurativa, sem processo nenhum, apenas o chamamento das partes, das famílias, em uma reunião específica deles, dos indígenas, para chegar a uma solução de conflitos, é isso? É isso mesmo. Nas necessidades e o que pode ser feito para melhorar aquela convivência entre todos. Ótimo, que bom, muito bom. E o que mais que a gente poderia falar a respeito dessas diferenças entre a justiça restaurativa e a justiça retributiva? Então, porque a justiça retributiva, como o próprio nome diz, ele tem um enfoque no quê? O interesse é do Estado. Na justiça restaurativa, o interesse é das partes envolvidas. Na retributiva tem a culpabilidade e lá tem a corresponsabilidade, essa diferença, né? Sim. Então, são essas diferenças que favorecem a justiça restaurativa, porque não tem culpa, no outro tem a corresponsabilidade, na outra é formal, na outra a informalidade. Então, são isso que difere esse julgamento na retributiva e lá é o que as partes podem resolver na questão entre a sociedade, a comunidade e as partes envolvidas. Muito bem, então vamos por partes. A restaurativa. Então ela é informal. Informal. Enquanto a retributiva formal. E a retributiva é formal. É isso. Muito bem. Aí uma é primada pelo Estado e a outra pelos interesses das partes envolvidas. Muito vítima, bem. Ofensor, né? Vítima, ofensor. Isso. Muito bem. E dá-se ouvido, na retributiva não se dá ouvido à vítima, ela vai lá, faz um depoimento e depois vai embora. E na restaurativa não, se dá importância pelo dano causado à vítima e o que pode ser restaurado pelo ofensor. Então isso é muito importante. A retributiva é aquela que, inclusive, nós explicamos logo no início da nossa conversa, não é verdade? Dos processos. Então, exato, dos processos. Aqueles processos, a formalidade, instaura-se um processo, o juiz, se for área criminal, o juiz recebe uma denúncia, faz o chamamento das pessoas envolvidas no tal do artigo 400 do Código de Processo Penal, que é uma audiência una, ouvem-se as partes, cada um é ouvido, aí então depois esses depoimentos, aí eles vão embora e está terminada a parte que eles ofereceram à justiça. E aí é uma sentença que impõe, né? Pena. Uma sentença que impõe, é uma pena. Isso. É uma pena condenatória ou absolutória, Sim. Depende. É como eu digo sempre aqui, doutora Silvana, o Poder Judiciário é o único confiável, porque ele te dá uma resposta, ou positiva ou negativa, mas dá.
como aqui nós estamos conversando, no sentido que eu estou aproveitando até essa conversa para dar aqui o meu depoimento a respeito do Poder Judiciário. Então, você recebe uma informação correta, tanto negativa como positiva. Exatamente. Correto? Correto. Então, essa é a retributiva. Isso. Correto? Correto. Muito bem. E a outra restaurativa, não. É a mais liberal. Podemos chamar assim ou não? Eu acho que dá às partes o direito de expor os sentimentos, as necessidades, de por que aquele dano foi causado e como reparar esse dano dentro da comunidade, porque são várias pessoas envolvidas, não só tem só a vítima, né? Sim. Tem a vítima e toda aquela parte envolvida, a comunidade, a rede, Mas, as doutora escolas. Silvana, aí é o momento em que a parte pode explanar, pode falar os seus sentimentos, pode dizer da sua mágoa sobre aquele fato, sobre aquele conflito. Porque aconteceu com ela, né? Porque Exatamente. naquele termo aconteceu com ela, o sentimento. E na retributiva, não. Não, isso ela não é não isso. pode, porque o juiz já logo corta. Não, aqui eu quero os fatos. É o Estado que vai estar É o Estado. Exatamente. É o Estado quem vai decidir. Exatamente. Então, esta é a diferença importantíssima. Nós estamos conquistando... É uma mudança de paradigma. Mas nós estamos conquistando mais liberdade processual. Exatamente. Mais liberdade processual. E essa liberdade é aquela que comanda os nossos sentidos, não é verdade? Verdade. E é o que nós vamos encontrar uma justiça mais plausível. Porque o direito e a justiça, eles estão num patamar de uma diferença que todos conhecem, mas não custa nada repetir. O direito é aquele que você vai buscar, e a justiça é aquela que vai ser aplicada àquilo que você está, à sua pretensão. Correto? A justiça seria o valor, né? Seria o valor. A justiça nem sempre é justa. Infelizmente. Não é? Nem sempre é justa. É. Mas o direito, ele sempre está atuante. Sim. Não é? O direito sempre está acompanhando. Muito bem. Bem, então agora vamos prosseguir. Claro, eu estou muito contente com a sua presença aqui, porque é a oportunidade que nós temos de explicar essas diferenças ao telespectador. Muito bem. A justiça restaurativa só pode ser aplicada em crimes considerados mais leves? Não, pode ser considerado também nos mais graves, mas no Brasil, atualmente por falta de estrutura ainda, porque está se estruturando, ainda é nos casos de menor poder ofensivo. Então, nós temos isso na transação penal, nós temos isso na... É pela Lei 9.099/95. Isso. Nós temos na parte da infanto-juvenil, que pode ser a remissão da pena ou até a não judicialização daquele conflito, né? Sim. Então, nesses casos, nós temos atuante. Então, tem muitos problemas que chegaram nas escolas do interior de São Paulo, que nós temos agora, os polos irradiadores. O que seria polos irradiadores? Como é que é? Polos irradiadores. Sim. Então, esses polos... O que significa? Foram criados para... discutirem essas coisas que acontecem nas escolas. Então, eles procuram uma coordenadoria da infância e da juventude. São os maiores conflitos atualmente. Exatamente. Bullying, cyberbullying, né? Sim. Então, as escolas procuram essa coordenadoria da infância e da juventude aqui na Vale de São Paulo. E aí fala com a coordenadoria, marca uma reunião onde esses polos irradiadores que foram criados para gestão, para ir lá e falar com as redes, então as escolas, secretarias, conselho tutelares, para explicar como vão fazer a gestão dessa justiça restaurativa em determinadas localidades. Então, na escola, vai treinar a Secretaria da Educação, os professores, orientar como deve proceder quando tiver um potencial ofensivo dentro da escola, como, por exemplo, um aluno que empurrou uma outra aluna e a aluna quebrou o braço. Aí foi levado para a infância da Vara da Juventude essa ocorrência. Só que por que ele empurrou essa jovem? Porque ele sofria bullying. Ele era chamado todo dia... Ele se defendeu, hipoteticamente, vai? Não justifica, né? Não se fazer justifica, uma outra ação. Não se justifica. Mas aí foi feito todo um trabalho com a escola, com os colegas, porque quem presencia também esse bullying também está participando direto e indiretamente, mesmo que não está fazendo. Claro. Então, foi feito todo um trabalho, um círculo restaurativo para que essas pessoas pudessem, então, falar das suas necessidades e sentimentos, tanto a vítima como o ofensor, os professores e a rede toda, para como construir para que aquilo não acontecesse novamente dentro das escolas.
Muito bem, a senhora já participou de uma audiência, vamos chamar de uma reunião sobre esses fatos? Esses círculos eu só pude ter a presença na Escola Paulista da Magistratura quando eu fiz o curso de capacitação de Justiça Restaurativa. E lá foi feito vários círculos, e a gente teve um círculo de confraternização. E como fazer esses círculos? Então, Mas não foi a parte um fato concreto? Não. Ali só uma parte mesmo de aprendizado, vamos Sim, dizer assim. sim. Ainda não tive a oportunidade de Foi uma participar. simulação. Isso, de um círculo restaurativo. Sim, mas a senhora acha que isto acontece normalmente nas escolas? Sim, em Santos, que é um polo irradiador, está acontecendo. Sim. Em Tatuí também está acontecendo e Tietê também. E aqui em São Paulo também, né, com o doutor Egberto, juiz da Vara da Infância e Juventude. Ah, sim. Tatuí com o doutor Marcelo, né? Sim. Então são as pessoas que estão cuidando. E também o CNJ, agora dia 31 de maio, ele fez uma resolução, a 225 de 2016, que regulamenta a justiça restaurativa no âmbito Brasil. Inclusive, a sua colega Ana Luísa Pretel esteve aqui conosco e também deu umas explicações a respeito dessa solução de conflito que hoje ela se acentua cada vez mais, não é? Porque na minha visão, é o único caminho, não é, para se chegar a um ponto de equilíbrio, não é, entre as partes. Para as pessoas, naturalmente, saberem que não devem mais proceder desta forma. Não é? Porque a evolução, eu digo, dessa pseudo-normalidade, porque para mim não é normalidade. Para mim o critério a ser tomado é aquele critério do quê? É o critério da disciplina. Porque a disciplina ela tem que estar em todos os lugares. E aonde é que nós vamos encontrar a disciplina? Primeiramente em casa, na família. E depois, então, o prolongamento que é na escola. Mas a senhora acha que a escola ela contribui com este prolongamento da família? Então, as escolas têm colaborado no sentido de orientar essas crianças até para participar desses círculos, para que tenham não tenham essas agressões, né, por palavras, até física mesmo com o colega, né, e dando oportunidade para que eles possam falar das suas necessidades e sentimentos. Porque é muito difícil isso, porque cada família, por exemplo, ela tem a sua determinação, o seu caminho a seguir. Não é? Um segue o caminho normal, como digo, da disciplina, ordeiros, cada coisa no seu lugar, e outros não, outros bagunçam. E aquela bagunça é levada para o âmbito da escola. Então, há o que? Há uma mixigenação, não é? entre as ideias e entre a área educacional que vem da família e encontra, não é? Na escola este tal de, como é que podemos chamar? Bullying, talvez? Bullying, falar que o outro é narigudo, testudo, usa óculos, tem um defeito na perna, etc. Exato. A senhora acha que essas coisas todas poderão terminar um dia? Eu acredito que sim, com essas práticas restaurativas, tem o intuito não de punição e de castigo, porque isso a gente já percebeu dentro do nosso ordenamento jurídico que não funciona, né? Punir, ele cumpre aquela punição e depois está liberto de novo e vai cometer os atos de novo. O que é importante que a criança ou adolescente entenda o que aquele dano causou e o que aconteceu para aquela pessoa e o que pode ser reparado. Eu acho que isso é o mais importante. Hoje em dia nós temos uma outra filosofia a respeito da execução daquela punição, né? Antigamente, eu acho que aquilo que nós tínhamos à nossa mercê era o presídio. A pessoa ia cumprir pena. Aqui no Brasil, um pouco mais relaxado, mas em outros países, como Estados Unidos, eu sempre dou esse exemplo, lá é rigoroso. Lá cumpre-se 85% da pena. E não é como aqui no Brasil, que existe essa facilidade, mais um pouquinho, que é mais amena. Não é? Então agora mudou-se. Agora existe a punição e existe
aquele princípio adotado pelos pés ou pelas mãos, pelos pés principalmente, a tornozeleira. Tanto é que eu fiz um artigo junto com o meu querido amigo e presto uma homenagem a ele também, o desembargador Carlos Henrique Abrão. Nós fizemos um artigo, chama-se Tornozelândia. Olha só o nome que colocamos. Então, explicamos todo esse problema que há da punição e também da execução da punição. Não é? Muito bem. Doutora Silvana, eu vou chamar agora um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar para continuarmos a conversar desta maneira e explicando ao telespectador aquilo que, afinal de contas, deve ser um momento importante para a sociedade brasileira agora, ok? Aguarde, logo, logo retornaremos. Senhor Fernando Haddad, de forma respeitosa, pergunto-lhe: o senhor sabia que a bandeira do Brasil foi adotada pelo Decreto de Lei número 4, de 19 de novembro de 1889, tendo por base um retângulo verde e sobre esse retângulo um losango amarelo e dentro deste um círculo azul no qual está uma faixa branca com as letras Ordem e Progresso em cor verde, assim como 27 estrelas de cor branca? O senhor sabia que essas formas geométricas foram extraídas de uma mandala? Ou seja, a bandeira é uma arqueoconcepção artística da imagem do mundo visto de fora para dentro. O senhor sabia que Benjamin Constant, membro do governo provisório, foi quem preparou oficialmente este decreto? Não. O senhor não sabe absolutamente nada. O senhor também não sabe o que significa patriotismo. É evidente que não. Os comunistas só sabem destruir os valores conquistados pelos outros. E é por isto que está destruindo a cultura e a história da municipalidade da capital do estado de São Paulo. Imagine só, proibir o hasteamento da bandeira brasileira nas ruas da cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Ah, sim. O senhor é adepto da hegemonia cultural comunista que atende pelo nome de petista. Olhe, sou patriota e paulistano. Portanto, peço-lhe encarecidamente o obséquio de, quando terminar seu desastroso mandato, pegue suas trouxas e suma dessa cidade. É também neste aspecto que Shakespeare tem toda a razão. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Você que é adepto das artes marciais não pode deixar de conhecer a revista Budô. A primeira e mais completa revista de artes marciais do Brasil, onde você encontra notícias sobre judô, karatê, taekwondo, MMA e kung fu. Na Budô, o esporte e as marcas mais conceituadas caminham lado a lado. Ficou interessado? Visite o site www.revistabudô.com.br. Retornamos, hoje conversando com a doutora Silvana Dias, que está nos dando uma aula de como proceder a respeito da mediação. No intervalo, eu e a doutora conversamos e ela colocou uma imagem que eu achei interessante. A bagunça também faz parte da vida e ela faz também é um aprendizado. Conta isso pra gente. Porque a gente tem uma geração que foi criada de uma certa maneira que existia certo... Rígida, né? Rígida,
certo e errado, né? É. Então, quando a gente está convivendo com outras gerações, o que é certo para um pode ser não ser para outro. Não estamos falando de infrações criminais, mas Sim. o que pode ser certo para um e para outro não. E essa mudança faz... Sim, o comportamento de vida, de né? vida, As condutas, as né? condutas. E quando os netos chegam, né? É. E aí você teve uma educação rígida, disciplina. Você também tem netos? E você tia-avó. Você é muito moça. Mas você tia-avó o mês que vem. Ah, muito então, bem. assim, e a gente aprende com essa mudança desses jovens, que nos ensinam muito. Eu tenho 2 netos. É um aprendizado, né? Eu tenho 2 netos, eu sei como. E aí faz como com que a gente tenha mudanças de paradigma, do que a gente, um outro olhar, trocando as lentes. Eu acho isso muito importante. Não, eu gostei da imagem que você colocou, porque a bagunça também é uma realidade, não é? Mas ela também é importante dentro da vida das pessoas, porque através dela você vai você vai se reeducar. Se remodelando com as novas gerações. Esse é o objetivo também, não é, da restaurativa, né? Então, Ou não? a restaurativa, ela não tem a ideia de passar a mão no infrator, tá? Mas do que? De restaurar a comunicação e o dano causado dentro dessa comunidade. Mas ela é austera, por exemplo, numa reunião, numa audiência, ela pode ser austera em relação às partes? Não, a justiça restaurativa ela acontece fora do espaço do judiciário. Então, são círculos restaurativos, onde se dá um bastão da fala, que seria isso, um objeto que você escolhe, onde você tem um guardião, um facilitador, que vai guardar aquele processo circular, né? Sim. E onde esse bastão da fala, cada um vai ter o espaço para falar das suas necessidades, por que estão lá, por que aconteceu. E é respeitado essa fala sem julgamento de cada um e o tempo de cada um. É tudo gravado? Não, não é gravado. E aí tem uma confidencialidade. O guardião e o facilitador desse processo não pode levar conhecimento do juiz, da causa. Quer dizer, o guardião é aquele, por exemplo, que faz o papel do juiz, é isso ou não? Não, não é o papel de juiz. Vamos explicar isso para os telespectadores. Não é juiz. O que significa? O que é o guardião? O guardião é o facilitador, então ele vai facilitar aquela comunicação com uma escuta ativa, sem julgamento, e dar oportunidade para cada um o seu tempo para a fala do que aconteceu. Existe um tempo pré-determinado? Não, mas assim, a sessão pode durar de 1 a 2 horas, né? E aí, o principal, as partes têm que aderir, têm que concordar, porque é voluntário, não é coercitivo. Então, se as partes decidem participar desse processo circular restaurativo... Não pode ocorrer uma manipulação da vontade absoluta. Então, são feitos o quê? Pré-círculos individuais para ver a possibilidade. Então, vai falar com o ofensor, com o infrator, com a vítima, com os familiares, com a rede. E se eles aceitarem, aí sim começa o círculo. Se não aceitar, não. Aí, se não aceitar, não. Mas havendo esse círculo, vai ser, então, o que vai ser? Ao final, é redigido um acordo do que as partes chegaram. Então, tanto a vítima, ofensor e a comunidade, como vai ser reparado aquele dano. Então, é estabelecido um acordo, né? E esse acordo é levado ao judiciário? Esse acordo depois é levado ao judiciário, esse acordo redigido pelo guardião facilitador. Mas é o Sejusc, né? Então, pode ser feito no Sejusc ou pode ser esses polos irradiadores que são levados. Sim. Procuram a Coordenadoria da Infância, no caso da Infância e Juventude, se for distribuído no fórum, no Juizado Especial Criminal, e aí são dirigidos para essas pessoas para poder fazer o círculo. Por exemplo, a justiça restaurativa pode implicar no não cumprimento de uma pena tradicional, por exemplo? Então, elas ocorrem concomitantemente. Então, por exemplo, corre o círculo para restaurar essa vítima e esse ofensor, e a pena corre. Como eu disse, assim, em casos de menor potencial ofensivo, às vezes pode ser remissão da pena, no caso, a não judicialização ou a transação penal. Ou a transação penal. Isso. Agora, os crimes mais graves, eles não... Ainda não estão ocorrendo no Brasil, por falta de estrutura ainda. Mas acredito que depois dessa resolução que o CNJ criou, no dia 31 de maio, vai ser pensado todo isso, porque tem uma equipe gestora que está tratando desse assunto.
Muito bem. A justiça restaurativa, ela então já foi regulamentada no Brasil? Foi regulamentada pela Resolução 225 de 2016, de 31 de maio. Sim, E aí lá pelo CNJ. Isso, e aí vem dizendo quais são os princípios, como ela vai se comportar, todos os regramentos das partes envolvidas, como é que vai ser tratado, essa equipe gestor que vai tratar disso tudo. Uma pergunta que me ocorreu agora. Você acha, doutora Silvana, que esta justiça restaurativa ela pode diminuir a morosidade do Tribunal de Justiça, dos processos que estão aí para serem julgados no Tribunal de Justiça? Ela tem como um dos princípios a celeridade, né, dos processos, e o mais importante, doutora, é que não se repita a reincidência daquele ato. Então, a importância da justiça restaurativa é que ele não venha acontecer novamente pelo infrator ou ofensor. E se acontecer? Bom, se acontecer, né, doutora, aí vai se tentar, porque tem um pós-círculo que eu não comentei com o senhor, né? Lembra? Eu faço as perguntas que talvez o telespectador esteja imaginando. Não é? Lembra que eu falei do pré-círculo, se as partes têm interesse de participar, de aderirem àquele processo restaurativo, depois tem propriamente o círculo, e depois o acordo redigido e depois protocolado junto ao judiciário. Sim, ele tem uma eficácia. Ele tem um pós-círculo para ver. Esse acordo depois redigido, ele tem uma eficácia. Sim, e aí depois o que acontece? Tem o pós-círculo, o que é isso? O facilitador e o guardião vai checar com as partes se aquilo está sendo cumprido e como está sendo o resultado na comunidade. Então ele vai. Ele se interessa. Então, isso, não acaba só no acordo. Então uma pós-preocupação. Exatamente. Para não ter a reincidência. Para saber se aquilo está sendo cumprido. Cumprido e como está sendo aquilo para a comunidade e para as partes envolvidas. Mas me diga uma coisa, a senhora que já participou de algumas audiências, de algumas reuniões, explique para nós o que acontece lá dentro, como as partes se portam. A sociedade quer saber disso. O telespectador está preocupado com isso. Vamos explicar? Vamos. Então, na justiça restaurativa e nos círculos restaurativos, nós podemos dizer que o infrator chega meio assim, encabulado, preocupado com o que ele fez, e até quando a fala dele de trazer o porquê que ele fez aquilo. Há uma redenção, por exemplo? Então, ele precisa estar sendo verdadeiro naquele momento, né? Sim. Não se culpando, mas dizendo o que aconteceu e por que levou ele a fazer aquilo, entendeu? Então isso é importante, restabelecer isso, por que ele fez naquele dado momento, para que a vítima possa entender por que ela naquele momento estava naquele local e aconteceu, para poder esse entendimento dessas necessidades e sentimentos. Sim. Então quer dizer que ele chega à exaustão, vamos dizer, desta verdade real. Isso, do porquê que chamamos de verdade real. Isso no direito penal e tudo mais. Exato, verdade real. Mas a gente tem que trazer mais para a parte da justiça restaurativa. É mais simples. É o sentimento, a emoção, as necessidades que levou ele a fazer aquilo. Não passando a mão na cabeça, lembrando sempre disso. Nós não estamos querendo, que às vezes a pessoa fica preocupada, ele não vai ser punido. Mas punir, vai reeducá-lo? Não, tem razão. Então, mas então quer dizer que essa parte explora, no meu sentido, né, e pelo que eu li a respeito da matéria e entendi, ela explora o interior da pessoa, movido por um ato emocional desproporcional à realidade. É isso? É isso. Que maravilha. E ele, então, ele revela, naquele momento, as angústias que ele passou e por ter cometido um ato irrefletido. Isso, exatamente isso. Olha aí, telespectador. Hoje nós estamos aprendendo um pouco mais aqui com a professora, doutora Silvana. Isso é muito importante. Bem, então, eu naturalmente procurei saber como na prática funciona, porque ainda a coisa está florescendo, ela não é ainda não há jurisprudência sobre os fatos. Na verdade, chama de jurisprudência. Não há antecedentes que a gente possa dizer, não, esse é um antecedente bom, esse é um antecedente ruim. O que nós temos como 10 anos ainda é muito início, né, nessa situação aqui no Brasil, né? Mas podemos ver que os efeitos, pelo menos os depoimentos que são trazidos pelos juízes da infância, da vara e da juventude, é que tem sido muito proveitoso na escola, até na parte do Juizado Especial Criminal,
A senhora falou que há 10 anos que nós já temos esta restaurativa. Sim, em 2005 com a Carta de Araçatuba. Por que as coisas boas demoram muito a acontecer neste país? Por quê? A senhora acha que é por influência do Estado, do mau procedimento do Estado, dos governantes? Eu não diria que seria dos maus governantes e tudo mais. Eu acho que acredito que seria o novo. As pessoas têm dificuldade com o novo. E para ser implementado, com aquele... Não, mas espera um pouquinho, o novo tem dificuldade, mas eu vejo, por exemplo, o meu presidente Paulo Dimas Ibéres Mascaretti, ele se aproveitou desta situação boa e instalou 200 Sejusques, né? Isso. É isso? Olha aí. Capital e interior de São Paulo. Ele já tomou a frente, já disse, não, a coisa é boa, vamos prosseguir. Ou eu estou errado? Não, mas aí não depende só do nosso presidente aqui do tribunal, né? É toda uma estrutura aqui no Brasil para ser mudada, né? Sim, sim. E acreditar, né? Sim, mas com mudança. isso ele está colocando, naturalmente, ele está dando oportunidade. É um avanço, eu diria. É um avanço. É um avanço. É um avanço. Para mim, eu acho que a gestão dele vai ficar mais conhecida, no meu sentido, por essa tomada, por esse partido, não é? que ele felizmente, não é? Fez. Não é? E a ideia, inclusive, quando eu fiz o curso de capacitação pela EPM, da Justiça Restaurativa, foi dito que nós estamos sendo capacitados para, inclusive, atuar nos Sejusques, para fazer esse atendimento de Justiça Restaurativa. Mas, até o momento, ainda isso não se concretizou. Mas espero que, para o próximo 2017, isso acontecerá. Mas, doutora, eu quero lembrar a senhora e o telespectador também que o Paulo Dimas, quando esteve aqui no programa, antes de ser presidente, ele disse que se ele fosse presidente, ele faria exatamente isso. E ele cumpriu a palavra dele. Exatamente. Porque eu acho que um bom presidente, ele tem que se ajustar aquilo que promete, não é? Na eficiência já do prometido. Não é? Então está ali, ele está fazendo o papel dele. Eu acho que a coisa é por aí. Eu quero cumprimentar mais uma vez a você, meu presidente, Paulo Dimas Ibéres Mascaretti, por essa eficiência, suficiência e eficácia naquilo que você está fazendo sobre o Sejusc. Parabéns. Muito bem. Vamos prosseguir, então. O que acontece se a pessoa não cumprir com o combinado nesse círculo, né? Então, como eu falei do pós-círculo que é acompanhado, né, nesse círculo, se não houver um acordo, aí volta para a justiça. Se estiver judicializado, volta para a justiça e aí vai ter um encaminhamento lá na justiça. Agora me digam que são círculos restaurativos. Porque eu falei círculo, agora quero que você me diga o que são círculos restaurativos. São reuniões, né, onde as partes envolvidas... Nós podemos chamar de audiências ou não? Não são audiências. Mudou, a nomenclatura, mudou. Não tem nada a ver com audiência, são reuniões. Porque não tem nada a ver, são reuniões, inclusive. Não tem juiz, não tem não há juiz, há um guardião. É um facilitador. Facilitador ou guardião? Facilitador ou guardião. Isso. Olha, são os nomes diferentes. Técnicos, né? Isso, Nomes e técnicos. É confidencial. Esse facilitador não conta para o juiz nem para o promotor como foi essa sessão com essas reuniões, esses encontros. Só o acordo, quando finalizado, que é protocolado. Quer dizer que o Ministério Público e o Judiciário, aliás, a jurisdição competente só vai tomar conhecimento daqueles fatos quando, por ocasião do acordo firmado entre as partes. Exatamente. Olha que maravilha. Exatamente. Que E ainda mais, porque o Judiciário se preocupa com o quê? Quando ele está julgando a punição ou a absolvição, como o doutor trouxe, né, naquele caso concreto. Sim. O círculo se preocupa com o depois, né? Depois como vai ser cumprido aquele acordo, como o ofensor ou o infrator vai se comportar com a sociedade, com a comunidade, que é o mais importante. Eu tenho algumas perguntas a fazer, mas antes de fazê-las, eu queria que você, por gentileza, doutora Silvana, nos informasse a respeito da parte, por exemplo, da produção dos profissionais do direito, ou seja, do exercício do profissional do direito e sobre o que ele, por exemplo, pode ganhar. Chama-se bono, é isso? Abono. Ou é abono? Abono. Saiu uma lei... Não é pró-abono, não? Não. É um abono
Então, agora não... para remunerar os Sim. conciliadores e mediadores. Sim, a remuneração não é mais pro bono, Não. é uma remuneração. É chamado de abono. E essa remuneração, ela é suficiente, ela é boa, ela... Então, saiu Vocês estão satisfeitos com ela? Então, o ano passado, a lei sobre o abono foi promulgada, mas até hoje ela não foi cumprida, porque foi vetado pelo governador o artigo 4º, que era o executivo que ia fazer esse pagamento, e com esse veto o Tribunal de Justiça não conseguiu fazer o pagamento, porque ele vai ter que incluir no seu orçamento, nas suas verbas. Então, até o momento, os conciliadores e mediadores são voluntários no Sejusc. Ai. E os facilitadores de justiça restaurativas também. Obstaculização não é boa. Senhor governador, o senhor que me assiste, o senhor que é um homem bom, um homem correto, um homem honesto, um homem digno de estar como governador do estado de São Paulo. Vamos ajudar a justiça, vamos ajudar essa gente. Eles têm que ganhar também. Sabia disso, governador? Claro que o senhor sabe. Então, tira uma verbinha aí que o senhor tem, para ajudar. Há 10 anos atrás, tenho certeza que ela não se instalou por falta de verba. O senhor, que é um excelente homem, o senhor tem esta oportunidade agora de dar sequência a esta evidência excelente que é a justiça restaurativa. Mas precisa ser paga, sabia? Precisa ser paga. Quem trabalha precisa receber. Então, por favor, vamos, aceite o meu convite para a execução desse, como é que chama? Abono? Obrigado, governador. Sou seu fã. Então, vamos continuar? Por que as práticas restaurativas são importantes nas escolas? Porque ela faz com que as crianças sejam incluídas, as crianças, os adolescentes tenham a inclusão, e sejam corresponsabilizadas pelos seus atos dentro da escola com os colegas, professores, orientador pedagógico, diretor. Isso é muito importante para que os Eles adolescentes... colaboram? Colaboram. Essas práticas que têm ocorrido em Tatuí, por exemplo, Tietê, Santos, em escolas que estavam assim depredadas, o diretor conseguiu restabelecer o convívio, a convivência entre os alunos dentro dessas escolas. Eu entendo que até essas práticas restaurativas das escolas, elas têm que ser naturalmente utilizadas de qualquer forma. Porque... Serão os adultos de amanhã, né, doutor? Como? Serão os adultos de amanhã. Serão os adultos de amanhã. Isso chama-se educação. Uma educação respeitosa, e eu digo o seguinte, é a disciplina. Porque na educação não se educa, na minha visão, passando a mão na cabeça. Eu estou com você. Não é passar a mão. Tem que haver uma disciplina. As crianças, elas têm que saber que a disciplina é importante. As regras são importantes. Nós utilizamos muito nas práticas colaborativas a corresponsabilidade. Então, a pessoa tem que se sentir corresponsável pelos seus atos, atitudes com o colega, claro, com o próximo. A corresponsabilidade. Exatamente. Muito bem, muito bem. Ótimo. Muito bem, doutora. A senhora conte algum caso que aconteceu e que a senhora pode, naturalmente, dar aí uma explicação melhor para o nosso telespectador. Nós temos conhecimentos de várias coisas que acontecem com as crianças, os adolescentes nas escolas, principalmente aquele que é líder dentro das escolas, que começa a tumultuar. Os machões? Não, tem meninas também, viu? Não é só as meninas que são líderes e começam a arrumar grupos. Provocação. Depois estragar banheiros, né? Tacar fogo. Teve uma escola que tacou fogo. Os alunos colocaram um monte de cesto de lixo até o alto e depois pegou fogo todinho no teto da escola, né? Então, com essa preocupação... Causa prejuízo também, Causa prejuízo, como para próprios demais colegas também, claro. dessa situação, né?
Muito bem. Doutora Silvana, eu adorei a sua conversa, adorei a senhora ter vindo aqui no Direito e Justiça em Foco e, lamentavelmente, eu já estou terminando o programa, portanto, eu queria presenteá-la com uma lembrancinha do programa. Ai, muito obrigada. E também com o livro O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, traduzido por mim, que o nosso querido amigo Vinícius, da Quartier Latin, pediu-me que eu oferecesse a meus convidados do programa Direito e Justiça em Foco. Por isso, eu lhe passo as mãos. Muito obrigada. E agora eu quero que você, por gentileza, apresente as suas considerações finais. Bom, eu diria que para a justiça restaurativa, para a mediação e para a conciliação, é uma mudança de paradigma. Tem que trocar a lente, ter um outro olhar e uma escuta ativa para que podemos caminhar nesse nosso Brasil. Muito bem. Encerro o programa de hoje com a sabedoria de Lao Tse. O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Agradeço a presença da doutora Silvana Dias no programa Direito e Justiça em Foco, que contribuiu sobremaneira para difundir as técnicas adotadas pelo Judiciário e apresentou à sociedade novos caminhos para solucionar os conflitos. Doutora, muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.